Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nossa aula de número 12 do curso de Análise Sintática 2. Nós estamos vendo o estudo das orações e nesta aula veremos o que é a oração subordinada adverbial causal, pessoal. Antes aquele recado para você que está aproveitando as aulas do canal, está assistindo faz tempo e ainda não se inscreveu. Vocês têm de se inscrever. Isso é muito importante para ajudar o canal, que tanto está te ajudando. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Pois bem, pessoal, oração subordinada adverbial causal. Nós já vimos o conceito de oração, de subordinada, já vimos o conceito de adverbial e hoje veremos por que é causal. Aliás, as orações subordinadas, assim como as conjunções subordinativas, têm os nomes bem sugestivos. A causal vai dar a ideia de causa, a comparativa vai dar a ideia de comparação, enfim, os nomes são extremamente sugestivos. Então eu tenho aqui no quadro duas estruturas, e eu já coloquei em vermelho os verbos. Na primeira estrutura tem verbo do lado de lá e verbo do lado de cá. Na segunda, verbo do lado de lá e verbo do lado de cá. Tem ali, vocês já devem ter visto, duas palavrinhas. Na verdade, ali em cima uma palavrinha e aqui uma locução, que já é conhecida de vocês. Nós vimos lá na classificação das palavras. O porquê é o quê? É uma conjunção. E o visto que é o quê? Uma locução conjuntiva. Qual é o papel das conjunções e das locuções conjuntivas? Ligar duas orações, mas principalmente estabelecendo uma relação lógica de sentido entre essas orações. Qual é a ideia que nós temos aqui? Qual é a relação lógica de sentido que nós temos aqui? As pessoas choram porque são sensíveis. Ou seja, qual é a causa das pessoas chorarem? É porque elas são sensíveis. Faltou a aula, visto que estava viajando. Por que ele faltou a aula? Porque ele estava viajando. Observaram aqui a relação lógica de sentido de causa? Exatamente por isso que elas são adverbiais causais, pessoal. Agora, importante vocês perceberem que a conjunção aqui e a locução conjuntiva estão introduzindo a oração subordinada adverbial causal. E se nós temos uma subordinada, nós devemos, obrigatoriamente, a ter o quê? A oração principal. Exatamente como nas substantivas. As adverbiais também têm as subordinadas, que estão ligadas aí às principais, tá? Mas principalmente, vocês entenderem aqui, a relação lógica de sentido de causa, tá? São orações porque tem verbo, subordinadas porque estão subordinadas às principais, adverbiais porque tem o valor adverbial, e causal porque realmente dão ideia de causa. Se vocês perceberem, a conjunção e a locução conjuntiva aqui estão introduzindo aí essa ideia de causa. E toda causa tem aí o quê? Causa e consequência, causa e efeito. Primeiro uma coisa para depois a outra. As conjunções e locuções conjuntivas são essas aqui, de modo que eu posso usar qualquer uma aqui. Ele não foi à aula é a consequência, porque estava doente é a causa. Ou seja, nós temos a causa para ter a consequência. E eu posso colocar aqui qualquer uma das conjunções ou locuções conjuntivas. Ele não foi à aula, pois estava doente. Ele não foi à aula, visto que estava doente. Ele não foi à aula, uma vez que estava doente. Ou porque estava doente. Todas elas dão ideia de causa, pessoal. Atenção especial aqui, que os concursos vêm fazendo, porque tem a ver com interpretação de textos, é o cuidado que vocês devem ter com o que e com o como. Tá aqui o que e tá ali o como. Podem introduzir também essa relação lógica de sentido de causa, pessoal. Olha essa estrutura. As mágoas afogo, que a ti não posso. Eu coloquei ali, mas se não tivesse, o que é esse que? Esse que, pessoal, introduz uma relação lógica de sentido aqui de causa. Ou seja, ele é tido com uma conjunção causal. Função do quê? Que a gente ainda vai ver. As mágoas afogo, o verbo está ali, porque a ti não posso afogar. O outro verbo está aqui. Duas orações ligadas por um que causal, tá? Bastante cuidado com isso. Essa estrutura é difícil, professor. É basicamente essa aqui. As mágoas afogo, porque a ti não posso afogar. Agora ficou mais claro. Mas poderia ser usada também com um como. Como não posso afogar as mágoas, afogo a ti. Tá? Pode ver, verbo do lado de lá, verbo do lado de cá, né? Nesse caso aqui, o como
tá aqui no início, mas ele pode ser substituído, né, por que não posso afogar as mágoas, afogo a ti. Tá aqui, ó. Por que ou como? Como estava cansado, retirei-me. Porque estava cansado, retirei-me. É basicamente a mesma coisa. Quando eu puder substituir esse como por um porquê, e vocês perceberem que dá essa ideia de causa, aliás, tem tudo para dar ideia de causa, né? O como, lá no início, tem tudo para dar essa ideia de causa e consequência. Ou então, retiro-me que estou doente. Retiro-me porque estou doente, tá? Por isso que é importante vocês pegarem realmente a relação lógica de sentido que as conjunções estabelecem, né? Ou as locuções conjuntivas. Porque o que e o como estarão ali dando ideia de causa sim, tá? Bastante cuidado com isso. Ordem das orações adverbiais. E aí, pessoal, é bem importante vocês entenderem, porque eu fiz uma questão lá na comunidade do YouTube e lá tinha uma alternativa que dizia: as orações principais têm esse nome porque vem em primeiro lugar. Não, isso é errado. Não era essa a resposta correta, tá? Porque elas não vêm, não são assim chamadas de principais porque vêm em primeiro lugar. Elas podem aparecer em segundo lugar. Olha o que eu tenho ali, a oração principal, as mágoas afogo. Qual é a subordinada? É essa aqui, que a ti não posso, né? Porque você eu não posso afogar, digamos assim. Ou então, como não posso afogar, ó, agora vem a subordinada primeiro, para depois a principal. Então não é porque ela vem em primeiro lugar que ela é a principal. Por que ela é principal, professor? Por que ela não é subordinada? Ela é principal, pessoal, porque sem essas aqui não existiriam. Tá? Percebam isso, que a ti não posso, como não posso afogar as mágoas, né? Ou seja, essas aqui, pessoal, são as mais importantes, porque sem essas aqui, que são as principais, essas não teriam por que de existir. É por isso que ela é a principal, não é porque ela vem em primeiro lugar. Tá? Aqui está em primeiro, aqui está em segundo. Então, bastante cuidado com isso. Outros exemplos. Retiro-me a principal, retiro-me a principal. Aqui aparece em primeiro lugar, aqui aparece em segundo lugar. E a subordinada está aqui. Aqui aparece em segundo lugar a subordinada, aqui ela aparece em primeiro lugar. Então, bastante cuidado. Fiquei muito preocupado porque muita gente foi lá e clicou ali, tá? Aliás, eu vou respondendo aqui nas aulas de orações as questões que eu estou postando lá. Tá? Então podem ir na comunidade responder que eu vou respondendo para vocês, tá? Subordinada adverbial causal ou coordenada explicativa, que é uma outra função que tem aí no mundo dos concursos, né? Os alunos me perguntam muito, mas a gente vai sanar essa dúvida. Eu peguei o mesmo quadro lá das conjunções subordinativas, tá? Quando a gente estava vendo a conjunção subordinativa adverbial causal. É o mesmo quadro, tá? Aliás, quem quiser dar uma olhada nas conjunções subordinativas adverbiais, eu explico isso aqui, tá? A diferença entre a causa e a explicação, tá? Primeira coisa importante de vocês entenderem é que a adverbial causal é uma subordinativa, né? A conjunção. E a oração é subordinada. E a coordenada explicativa já está dizendo o nome, é coordenada. Então, a causal é subordinada e a explicativa é coordenada. São aí, né, diferentes, tá? Mas enfim, o porquê, o pois, o como, por isso, todas essas conjunções e locuções conjuntivas podem introduzir relação de causa e explicação. E por que esse terror aí, né, que se faz? Simplesmente porque toda causa, pessoal, também é uma explicação, tá? E aí eu tenho duas orações aqui. Ele morreu porque levou um tiro no coração. Ele não comeu porque a comida estava ruim. Ora, os próprios autores admitem que quando está descontextualizado é muito difícil de perceber o que é causa e o que é explicação. Agora, se estiver contextualizado ali dentro do texto, tem que ler o que vem antes e o que vem depois para ver se realmente é causa ou explicação. Mas como a gente já sabe que toda causa também é uma explicação, eu posso dizer que eu tenho aqui causa e explicação. Mas digamos que eu teria que decidir entre as duas, que a gente já sabe que são causa e explicação, qual que é a mais causal e qual que é a menos causal, digamos assim. Uma seria causal e a outra seria explicativa, embora eu saiba que as duas são causais e explicativas, porque toda causa, né, também é uma explicação. Pessoal, a causal vai ser a mais objetiva possível. Ele morreu porque levou um tiro. Ele não comeu porque ainda estava ruim. Ou seja, a consequência está aqui, mas eu tenho aqui uma causa subjetiva, que também é uma explicação,
Tá? Por que causa subjetiva? Ele não comeu porque a comida estava ruim. Isso é muito subjetivo. Como eu falo lá na outra aula, eu não gosto de cebola. Comida ruim pra mim é a comida que tem cebola, mas eu tenho irmã que come cebola que nem maçã. Então pra ele não é, isso é muito subjetivo. Pra ele a comida podia não estar ruim, podia estar boa, né? Agora aqui em cima eu tenho o quê? Uma causa objetiva. Aqui eu tenho certeza, né, que embora eu tenha uma explicação também, porque toda causa também é uma explicação, eu teria que decidir, digamos, no concurso. A mais causal é essa que não tem como dizer que a pessoa não morreu. Se a pessoa morreu, ela morreu mesmo, né? Porque levou um tiro no coração. Levar um tiro no coração não tem como dizer que a pessoa não está morta. É claro que morreu, né, pessoal? Então, se eu tivesse que decidir entre essas duas, estando aí descontextualizado, né, da maneira como está aqui, eu diria que ele não comeu porque a comida estava ruim, é mais explicativa do que essa aqui. Embora eu saiba que as duas são causais e explicativas, digamos assim, tá? Então não se preocupem tanto com isso, os concursos nem têm cobrado mais muito isso. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Nem toda explicação é uma causa, o contrário não vale. Toda causa também é uma explicação, mas nem toda explicação é uma causa. Aí é problemático. Não coma tudo, porque a comida está ruim. Somente explicação. Percebo que isso aqui não é nada objetivo, a pessoa nem fez a atitude ainda. Nós estamos na mesa, a pessoa vai lá, né, se serviu, eu digo, não coma tudo. Não aconteceu uma coisa primeiro para depois acontecer a outra. Nesse sentido que eu falo aí em causa objetiva. Ele morreu porque levou um tiro no coração, extremamente objetivo, né? Não coma tudo porque a comida está ruim é só explicação. Eu não posso dizer que isso aqui é uma causa, pessoal. Isso aqui é só uma explicação, tá? Nem toda explicação é uma causa, ok? Ou então a gente vai, né, pela relação de causa e consequência mesmo, né? Causa e efeito. Qual das duas responde a pergunta por que os alunos ficaram quietos? Vocês vão conseguir identificar. Qual das duas responde? É o famoso causa que, né, do dia a dia. Ah, causa que ele não foi, causa que ele estava por causa que. Tem a ideia de causa. Fiquem quietos, pois o professor chegou. Claro, né, pessoal, lendo, vocês percebem que é a segunda que responde a primeira pergunta. Por que os alunos ficaram quietos? Os alunos ficaram quietos porque o professor chegou. Essa da ideia de causa é mais objetiva que aquela ali. E aquela ali, claro, é uma explicativa, coordenada explicativa, né? E essa aqui é uma subordinada adverbial causal. Acho que ficou tranquilo, né, pessoal? Não ficou muito difícil, tá? Melhor maneira de vocês entenderem isso é procurando, pesquisando aí, né? A filosofia trabalha bastante com isso, essa ideia de causa e efeito, causa e consequência, porque vocês não vão precisar dessa ideia de causa e consequência, causa e efeito só para as causais, tem as consecutivas e outras conjunções também em que vocês vão utilizar muito esse conceito, tá? Então quem quiser dar uma pesquisada também pode pesquisar. Fora isso, aquele recado para você que não se inscreveu ainda no canal, tem de se inscrever para ajudar. Já está inscrito? É só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.